Veja nesse vídeo a incrível história de Clint Eastwood, um dos ícones dos filmes de faroeste spaghetti, que aos 95 anos permanece uma figura lendária, não apenas por sua longevidade, mas pela indelével marca que deixou em Hollywood como ator, diretor e produtor. Mas antes, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever e, se possível, apoiar o canal se tornando membro. Obrigado! E vamos ao vídeo! Nascido Clinton Eastwood Jr. no dia 31 de maio de 1930, em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos. Filho de Ruth e Clinton Eastwood. Quando Eastwood nasceu, pesava cerca de 5,2 quilos. Um bebê excepcionalmente grande para a época. Devido a esse tamanho incomum ao nascer, a equipe do hospital e sua própria família começaram a chamá-lo carinhosamente de Sansão, o personagem bíblico conhecido por sua força extraordinária. O apelido refletia não apenas o tamanho e a robustez do recém-nascido, mas também parecia antever a imagem de homem forte e determinado que Clint Eastwood viria a representar ao longo da vida, tanto em sua carreira de ator de faroestes e filmes de ação, quanto em sua postura como diretor firme e respeitado em Hollywood. Ele é de ascendência inglesa, irlandesa, escocesa e holandesa. Sua família se mudou 3 vezes durante a década de 30, quando seu pai mudou de ocupação. Estabelecendo-se em Piedmont, Califórnia, os Eastwoods viveram em uma área rica da cidade. Tinham uma piscina, pertenciam a um clube de campo e cada pai dirigia seu próprio carro. O pai de Eastwood foi executivo de manufatura na Georgia Pacific durante a maior parte de sua vida profissional. Conforme Clint e Gianni cresciam, Ruth conseguiu um emprego administrativo na IBM. O ator, diretor, produtor de cinema e compositor trabalhou em uma variedade de empregos enquanto crescia, incluindo salva-vidas, entregador de jornal, balconista de mercearia, bombeiro florestal, quando aos 20 anos entrou no exército durante a Guerra da Coreia. Serviu como salva-vidas em Fort Ord, um antigo posto do exército dos Estados Unidos na Baía de Monterey, na costa do Oceano Pacífico, na Califórnia, durante todo o período militar. Depois que ele terminou o serviço militar, mudou-se para Los Angeles. O pessoal dos estúdios Universal ficou muito impressionado com a aparência e estatura de Eastwood. Ele estava com 1,93 m de altura, então ele conseguiu um contrato na TV na série de Western Rawhide de 1959 a 1965, que era extremamente popular nos anos 60. Riding hard, riding fast, always on the go. This is just a No final de 1963, Eric Fleming, co-estrela de Eastwood em Rawhide, rejeitou uma oferta para estrelar um faroeste italiano chamado Por um Punhado de Dólares, de 1964, filmado em uma região remota da Espanha por um diretor italiano relativamente desconhecido, Sergio Leone. O produtor Richard Harrison sugeriu Eastwood para Leone porque Harrison sabia que Eastwood poderia interpretar um cowboy de forma convincente. Eastwood achou que o filme seria uma oportunidade de escapar de sua imagem da série Rawhide. Ele assinou um contrato de $15 mil em salários por 11 semanas de trabalho, com bônus de um automóvel Mercedes-Benz após a conclusão. Eastwood disse mais tarde sobre a transição de um faroeste da TV para Por um Punhado de Dólares. Em Rawhide, fiquei terrivelmente cansado de interpretar o bom moço. O herói que beija velhinhas e cachorros e era gentil com todos. Decidi que era hora de ser um anti-herói, disse Clint. Eastwood foi fundamental na criação do estilo visual distinto do personagem O Homem Sem Nome e, embora não fumante, Leone insistiu que Eastwood fumasse charutos como um ingrediente essencial da máscara que ele estava tentando criar para o personagem. Seu rosto extraordinário criou uma espécie de ícone que passou por esses 3 filmes da trilogia dos dólares e depois estendido realmente pelo resto de sua carreira. O sucesso do filme fez de Eastwood uma grande estrela na Itália e ele foi recontratado para estrelar por uns dólares a mais de 1965, o segundo da trilogia. O filme foi feito na região desértica de Almeria, Espanha,
cujos cenários ainda existem e tornaram-se uma atração turística. 2 meses depois, Eastwood começou a trabalhar no filme final da trilogia dos dólares em Três Homens em Conflito: O Bom, o Mal e o Feio, de 1966, interpretando novamente o misterioso Homem Sem Nome. Lee Van Cleef voltou como um caçador de fortunas implacável, com Eli Wallach interpretando o bandido mexicano Tuco Ramírez. The good. The bad. The ugly. O enredo envolvia a busca por um esconderijo de ouro confederado enterrado em um cemitério. Ennio Morricone compôs a trilha sonora, incluindo seu tema principal. O filme foi coproduzido entre companhias da Itália, da Espanha, da Alemanha Ocidental e dos Estados Unidos. A película tornou-se um sucesso comercial, arrecadando mais de 25 milhões de dólares em bilheteria com sua caracterização como o Homem Sem Nome. Eu queria atuar com uma economia de palavras e criar todo esse sentimento por meio de atitude e movimento. Era exatamente o tipo de personagem que eu imaginava há muito tempo, manter o mistério e aludir ao que aconteceu no passado. Surgiu depois da frustração de fazer Rawhide por tanto tempo. Senti que quanto menos ele falava, mais forte ele ficava e mais crescia na imaginação do público, disse Eastwood, sobre interpretar o personagem O Homem Sem Nome. O estrelato trouxe a Eastwood mais papéis. Ele assinou o contrato para estrelar o faroeste revisionista americano Hang 'Em High, ou A Marca da Forca, Território Sem Lei, de 1968, dirigido por Ted Post e escrito por Leonard Freeman. Interpretando um homem que assume o distintivo de marechal e busca vingança como um homem da lei, depois de ser linchado e enforcado por vigilantes e dado como morto. O filme rendeu a Eastwood $400 mil e 25% de sua bilheteria líquida. Foi a primeira produção da The Malpaso Company, produtora de Eastwood, que ele estabeleceu usando o dinheiro ganho com a trilogia dos dólares, batizada em homenagem ao riacho Malpaso Creek, na propriedade de Eastwood, em Monterey, na Califórnia. Antes do lançamento de Hang 'Em High, Eastwood já havia começado a trabalhar em Coogan's Bluff, ou Meu Nome é Coogan, de 1968, sobre um xerife do Arizona rastreando um criminoso psicopata procurado, interpretado por Don Stroud, pela cidade de Nova York. Ele se reuniu com a Universal Studios para isso, depois de receber uma oferta de $1 milhão, mais que o dobro de seu salário anterior. Jennings Lang arranjou para que Eastwood conhecesse Don Siegel, um diretor contratado pela Universal, que mais tarde se tornou amigo próximo de Eastwood, formando uma parceria que duraria mais de 10 anos e produziria 5 filmes. Don was definitely the greatest influence for me. Don was a guy who could get a lot of film, a lot on film with very little in the way of budgets, and I tried to grab that. Now, I don't shoot quite as lean as Don did, but his influence on me was be decisive. As filmagens começaram em novembro de 67, antes que o roteiro fosse finalizado. O filme foi controverso por sua representação da violência. Coogan's Bluff também se tornou a primeira colaboração com o compositor argentino Lalo Schifrin, que compôs a trilha sonora de vários filmes de Eastwood nas décadas de 70 e 80, incluindo os filmes Dirty Harry. Um dos temas mais famosos que Lalo Schifrin compôs foi para a série de TV Missão Impossível, que em 1996 daria origem a um longa-metragem estrelado por Tom Cruise. Depois, Eastwood estrelou em vários outros filmes, como O Faroeste, de 1970, dirigido por Don Siegel, Two Mules for Sister Sarah, ou Os Abutres Têm Fome. Com Shirley MacLaine, o filme acompanha um mercenário americano, que se envolve com uma prostituta disfarçada de freira. Eastwood interpretou novamente um estranho misterioso com barba por fazer, vestindo um colete parecido com um poncho e fumando o velho charuto. A carreira de Eastwood atingiu um ponto decisivo em 1971, quando ele produziu o suspense play Misty for Me, ou Perversa Paixão, um filme que daria a Eastwood o controle artístico que ele desejava e sua estreia como ator e diretor. O roteiro era sobre um disc jockey de jazz, Dave, que fica curioso para conhecer uma sensual ouvinte
que liga várias vezes pedindo a canção chamada Misty. Os dois se conhecem, mas Dave decide não levar o caso adiante. Ela não se conforma e passa a Will persegui-lo. be your own. Ainda em 1971, Eastwood estrelou em seu papel de assinatura como Dirty Harry, perseguidor implacável, também do diretor Don Siegel. Foi descrito como sendo indiscutivelmente o personagem mais memorável de Eastwood. E o filme foi creditado por inventar o gênero, onde o policial não usa métodos tradicionais. O autor argumenta que o papel de Eastwood, como Dirty Harry, estabeleceu o primeiro verdadeiro arquétipo do gênero de filmes de ação. O filme, lançado em dezembro de 1971, arrecadou 22 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá, e ainda iniciou 5 filmes sucessivos de sucesso da franquia. O primeiro faroeste de Eastwood como diretor foi High Plains Drifter, ou O Estranho Sem Nome, de 1973, no qual ele também estrelou. O filme tinha um tema moral e sobrenatural, mais tarde emulado em outro faroeste de 85, Pale Rider, ou O Cavaleiro Solitário. O enredo segue um estranho misterioso, Eastwood, que chega a uma cidade do oeste taciturno, onde as pessoas o contratam para protegê-las contra 3 criminosos prestes a serem libertados. O filme revisionista recebeu uma recepção mista, mas foi um grande sucesso de bilheteria. Vários críticos acharam que a direção de Eastwood era tão derivada quanto expressiva, comentando que Eastwood havia absorvido as abordagens de Siegel e Leone e as fundido com sua própria visão paranoica da sociedade. A Universal Pictures queria que o filme fosse rodado em estúdio. Apesar disso, Eastwood construiu uma cidade cenográfica inteira no deserto próximo à cidade de Mono Lake, nas serras da Califórnia. Muitos prédios eram completos com cenários no interior. Ainda em 1973, Clint Eastwood dirigiu o filme de drama romântico Breezy, ou Interlúdio de Amor, estrelado por William Holden e Kay Lance. É o terceiro filme dirigido por Eastwood e o primeiro sem ele atuando. Em 1974, Eastwood se juntou a Jeff Bridges e George Kennedy no filme de comédia de ação Thunderbolt and Lightfoot, ou O Último Golpe, um road movie sobre um veterano ladrão de bancos. Thunderbolt, interpretado por Clint Eastwood, e um jovem vigarista chamado de Lightfoot, interpretado por Jeff Bridges. O filme foi elogiado por sua comédia excêntrica, misturada com alto suspense e tragédia, mas foi apenas um sucesso modesto de bilheteria, arrecadando 32 milhões e 400 mil dólares. A atuação de Eastwood foi notada pelos críticos, mas foi ofuscada por Bridges, que foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Eastwood teria ficado furioso com a falta de reconhecimento da academia para ele e jurou que nunca mais trabalharia para a United Artists. O próximo filme de Eastwood, The Eiger Sanction, ou Escalado para Morrer, de 1975, baseado no romance de espionagem de Rodney William Whittaker, conhecido como Trevelyan, aclamado pela crítica, de mesmo nome. Eastwood interpreta Jonathan Hemlock em um papel originalmente destinado a Paul Newman, um ex-assassino que se tornou professor de arte na faculdade e decide retornar à sua antiga profissão para eliminar o assassino de um colega seu. Para isso, ele deve se juntar a um grupo de alpinistas estrangeiros, dentre os quais está o assassino, para tentar escalar a face mais difícil do Monte Eiger. Apesar dos avisos anteriores sobre os perigos do Monte Eiger, Eastwood insistiu em fazer todas as suas próprias escaladas e acrobacias. A equipe de filmagem sofreu vários acidentes, incluindo uma fatalidade. Após o lançamento, Escalado para Morrer teve um sucesso comercial marginal, recebendo 14 milhões e 200 mil dólares nas bilheterias e recebeu críticas mistas. Eastwood culpou a Universal Studios pela má promoção do filme e deu as costas a eles para fazer um acordo com a Warner Bros. Por meio de Frank Wells, que dura até os dias atuais. Já em 1976, Clint Eastwood dirigiu e estrelou o western ambientado durante e após a Guerra Civil Americana, The Outlaw Josey Wales, ou Josey Wales, o Fora da Lei. O filme é considerado revisionista,
com um herói sulista confederado e com coadjuvantes nativos simpáticos e valorosos. Disliking someone, they ain't around for long either. É também um dos últimos grandes western do cinema americano. Em 1986, houve uma sequência chamada The Return of Josie Wales, do mesmo roteirista, mas sem a participação de Clint Eastwood. Recebeu uma nomeação para o Oscar como Melhor Canção Original. Ainda em 1976, Clint Eastwood estrelou o terceiro filme de Dirty Harry, The Enforcer, ou Sem Medo da Morte. No filme, o policial durão da polícia de São Francisco, Harry Callahan, e sua parceira Kate Moore vão até a ilha de Alcatraz para perseguir um grupo de terroristas que sequestra o prefeito da cidade e exige um resgate de $2 milhões. O filme foi consideravelmente mais curto do que os filmes anteriores de Dirty Harry, com 95 minutos, mas foi um grande sucesso comercial, arrecadando $100 milhões em todo o mundo para se tornar o filme de maior bilheteria de Eastwood até aquele momento. Em 1979, Eastwood estrelou o último de seus filmes, dirigido por Don Siegel, Escape from Alcatraz ou Alcatraz Fuga Impossível, baseado na história real de Frank Lee Morris, que junto com John e Clarence Anglin, escapou da notória penitenciária federal de Alcatraz, na Baía de São Francisco, em 1962. O filme foi um grande sucesso. No total, o filme rendeu $43 milhões em bilheterias, tornando-se a 15ª maior bilheteria do país em 1979. No one has ever escaped from Alcatraz. Clint Eastwood is Frank Morris in Escape from Alcatraz. Clint Eastwood dirigiu e desempenhou o papel título na comédia de faroeste Bronco Billy de 1980, ao lado de Locke, Scatman Crothers e Sam Bottoms. As filmagens foram feitas em 5 semanas e meia, com um orçamento de $5 milhões. Eastwood citou Bronco Billy como sendo uma das filmagens mais relaxadas de sua carreira, e o biógrafo Richard Schickel argumentou que Bronco Billy é o personagem mais autorreferencial de Eastwood. O filme foi uma decepção comercial, mas foi apreciado pelos críticos. Eastwood estrelou em 1988 The Deadpool, o quinto e último filme da série Dirty Harry, dirigido por Buddy Van Horn. O filme foi co-estrelado por Patricia Clarkson, Liam Neeson e um jovem Jim Carrey, que interpreta Johnny Squares, um astro do rock viciado em drogas, e a primeira das vítimas em uma lista de celebridades elaborada pelo diretor de filmes de terror Peter Swan, interpretado por Neeson, que são consideradas mais propensas a morrer, a chamada Deadpool, ou Lista Negra. A lista é roubada por um fã obcecado que, imitando seu diretor favorito, abre caminho pela lista matando celebridades, das quais Dirty Harry também está incluído. The Deadpool arrecadou quase $38 milhões, receitas relativamente baixas para um filme Dirty Harry. É geralmente visto como o filme mais fraco da série, embora o considerado crítico de cinema, Roger Ebert, o tenha achado tão bom quanto o original. Eastwood começou a trabalhar em projetos menores e mais pessoais, e experimentou uma calmaria em sua carreira entre 1988 e 92. Sempre interessado em jazz, ele dirigiu Bird em 88, um filme biográfico estrelado por Forest Whitaker como o músico de jazz Charlie Bird Parker. O saxofonista Jack McLean e Spike Lee, filho do contrabaixista de jazz Bill Lee e um crítico de longa data de Eastwood, criticaram a caracterização de Charlie Parker, observando que ele não capturou sua verdadeira essência e senso de humor. Eastwood recebeu 2 Globos de Ouro pelo filme, o prêmio Cecil B. DeMille por sua contribuição ao longo da vida e o prêmio de melhor diretor. No entanto, Bird foi um fracasso comercial, arrecadando apenas $11 milhões, o que Eastwood atribuiu ao declínio do interesse pelo jazz entre os negros. Em 1990, Eastwood produziu, dirigiu e estrelou o filme de aventura e ação White Hunter Black Heart, ou Coração de Caçador, baseado no livro homônimo de 1953, escrito por Peter Viertel.
O filme é um relato mal disfarçado das experiências de Viertel enquanto trabalhava no filme de 1951, The African Queen, que foi filmado em locações na África. O filme recebeu alguma atenção da crítica, mas com um lançamento limitado, arrecadou apenas 8,4 milhões de dólares. Depois, ainda em 90, Eastwood dirigiu e coestrelou com Charlie Sheen o filme de ação policial The Rookie, ou Rookie, um profissional do perigo. A rookie. Good work, kid. Now read them their rights. Os críticos acharam o enredo e a caracterização do filme pouco convincentes, mas elogiaram suas sequências de ação. Em 1992, Eastwood revisitou o gênero western em Unforgiven ou Os Imperdoáveis, um filme que ele dirigiu e estrelou como um ex-pistoleiro envelhecido há muito tempo, passado de seu auge. A produção ainda conta com Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris. Os Imperdoáveis foi indicado a 9 Oscars e foi premiado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante com Gene Hackman e Melhor Montagem com Joel Cox. And the Oscar for the Best Picture of 1992 goes to Clint Eastwood. Thank you. This is just a wonderful one because this. Eastwood foi indicado ao Oscar de melhor ator por seu desempenho, mas perdeu para Al Pacino por Perfume de Mulher. O filme foi o terceiro western a ganhar o Oscar de melhor filme, após Cimarron, de 1931, e Dança com Lobos, de 1990. Eastwood afirmou que o filme seria seu último western por medo de se repetir ou imitar o trabalho de outra pessoa. Eastwood dedicou o filme aos diretores e mentores Sergio Leone e Don Siegel nos créditos finais, quando aparece a mensagem "Dedicado para Sergio e Don". Dedicated to Sergio and Don. Em 2004, Os Imperdoáveis foi adicionado ao Registro Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos como sendo considerado cultural, historicamente ou esteticamente significativo. Em 1993, Eastwood interpretou Frank Horrigan no thriller do serviço secreto In the Line of Fire, ou Na Linha de Fogo, dirigido por Wolfgang Petersen e coestrelado por John Malkovich e René Russo. Horrigan é um agente do serviço secreto cheio de culpa, assombrado por seu fracasso em salvar a vida de John Kennedy. O filme ficou entre os 10 maiores sucessos de bilheteria naquele ano, arrecadando 102 milhões de dólares somente nos Estados Unidos. Poucos meses após o filme terminar, Eastwood dirigiu e coestrelou ao lado de Kevin Costner em A Perfect World, ou Um Mundo Perfeito. Ambientado na década de 60, Eastwood interpreta um Texas Ranger em busca de um condenado fugitivo, interpretado por Kevin Costner. A revista de The New York Times escreveu que o filme marcou o ponto mais alto da carreira de direção de Eastwood. E desde então, o filme tem sido citado como uma de suas realizações de direção mais subestimadas. Clint Eastwood. At least now we know who's in charge. In a new film by Academy Award-winning director, Clint Eastwood. A Perfect World. No Festival de Cinema de Cannes de 1994, Eastwood recebeu a medalha da Ordem das Artes e das Letras da França. E em 1995, foi premiado com o Prêmio Memorial Irving G. Thalberg no 67º Oscar. Sua próxima aparição no cinema foi em uma participação especial como ele mesmo no filme infantil Casper, ou Gasparzinho, o Fantasminha Camarada de 1995. Bridge playing friends. Também em
1995, Clint Eastwood expandiu seu repertório ao dirigir, coproduzir e atuar ao lado de Meryl Streep no romance The Bridges of Madison County, ou As Pontes de Madison. Clint Eastwood. Meryl Streep. The Bridges of Madison County. Baseado no romance homônimo de Robert James Waller, o filme relata a história de Robert Kincaid, interpretado por Eastwood, um fotógrafo que trabalha para a National Geographic, que conhece e tem um caso com uma esposa de fazendeiro nascida na Itália, Francesca, interpretada por Meryl Streep. Apesar do romance receber críticas desfavoráveis, o filme As Pontes de Madison foi um sucesso comercial e de crítica. O filme foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme de drama. Meryl Streep também foi indicada ao Oscar e ao Globo de Ouro por sua atuação. Em 1997, Eastwood dirigiu e estrelou o thriller político Absolute Power, ou Poder Absoluto, ao lado de Gene Hackman, com quem ele havia aparecido em Unforgiven, e Ed Harris. Eastwood desempenhou o papel de um ladrão veterano que testemunha o encobrimento de um assassinato pelo serviço secreto. O filme recebeu uma recepção mista dos críticos. Mais tarde, em 1997, Eastwood dirigiu Midnight in the Garden of Good and Evil, ou Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal. Baseado no romance de John Berendt e estrelado por John Cusack e Kevin Spacey. Foi um fracasso de bilheteria, arrecadando 25 milhões de dólares para um orçamento estimado de 30 milhões de dólares. Em 1999, Eastwood produziu, dirigiu e estrelou o filme de suspense True Crime, ou Crime Verdadeiro, onde interpreta Steve Everett, um jornalista e alcoólatra em recuperação, que tem que cobrir a execução de um suposto assassino, Frank Beecham, interpretado por Isaiah Washington, um afrodescendente condenado por ter assassinado uma mulher grávida. Porém, Steve logo desconfia que o condenado é inocente, mas tem poucas horas para suspender a execução. Academy Award-winning director Clint Eastwood. Brother Beecham, let me tell you of the law. True Crime. Crime Verdadeiro recebeu uma recepção mista e foi um fracasso de bilheteria, arrecadando menos da metade de seu orçamento de 55 milhões de dólares. E foi o filme de pior desempenho de Eastwood na década de 90, além de Coração de Caçador, que teve um lançamento limitado. No ano de 2000, Eastwood dirigiu e estrelou o filme de drama espacial Cowboys do Espaço, ao lado de Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e James Garner. Eastwood interpreta um dos veteranos ex-pilotos de teste enviados ao espaço para consertar um antigo satélite soviético. A trilha sonora original foi composta por Eastwood e Lenny Niehaus. Space Cowboys foi bem recebido pela crítica e arrecadou mais de 90 milhões de dólares em seu lançamento nos Estados Unidos, mais do que os dois filmes anteriores de Eastwood combinados. Eastwood dirigiu e compôs a trilha sonora do drama policial Mystic River, ou Sobre Meninos e Lobos, de 2003. Um filme que aborda temas de assassinato, justiceiro e abuso sexual, e estrelado por Sean Penn, Kevin Bacon e Tim Robbins. O filme foi elogiado pela crítica e ganhou 2 Oscars, melhor ator para Penn e melhor ator coadjuvante para Robbins, com Eastwood recebendo indicações de melhor diretor e melhor filme. O filme arrecadou 90 milhões de dólares internamente, com um orçamento de 30 milhões de dólares. Em 2003, Eastwood foi nomeado melhor diretor do ano pela Sociedade Nacional de Críticos de Cinema dos Estados Unidos. No ano seguinte, em 2004, Eastwood encontrou mais aclamação da crítica, dirigindo e atuando com o filme Million Dollar Baby, ou Menina de Ouro. O drama de boxe ganhou 4 Oscars: de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz com Hilary Swank e melhor ator coadjuvante com Morgan Freeman. Aos 74 anos, Eastwood se tornou o mais velho de 18 diretores a ter dirigido 2 ou mais vencedores de melhor filme. Oscar goes to Clint Eastwood for Million Dollar Baby. This is the 3rd Academy Award nomination for Clint Eastwood in this category. He was previously Ele também recebeu uma indicação de melhor ator,
bem como uma indicação ao Grammy por sua trilha sonora, e ganhou um Globo de Ouro de melhor diretor na cerimônia de 2005. Muitos críticos consideraram o filme como uma obra-prima e o melhor filme do ano. Eastwood dirigiu 2 filmes sobre a Batalha de Iwo Jima da Segunda Guerra Mundial, lançados em 2006. O primeiro, Flags of Our Fathers, ou A Conquista da Honra, focou nos homens que hastearam a bandeira americana no topo do Monte Suribachi, no Oceano Pacífico, e apresentou a estreia cinematográfica do filho de Eastwood, Scott. Theories why they ain't shooting? Maybe they're all dead. What do you think, Doc? You think they're all dead? Isso foi seguido por Letters from Iwo Jima, ou Cartas de Iwo Jima, estrelado por Ken Watanabe e Kazunari Ninomiya, que tratou das táticas dos soldados japoneses na ilha e das cartas que eles escreveram para seus familiares. Cartas de Iwo Jima foi o primeiro filme americano a retratar uma questão de guerra completamente da perspectiva de um inimigo americano. Ambos os filmes receberam elogios da crítica e receberam várias indicações ao Oscar, incluindo Melhor Diretor, Melhor Filme e Melhor Roteiro Original por Cartas de Iwo Jima. No Globo de Ouro, Eastwood recebeu indicações de Melhor Diretor em ambos os filmes. Cartas de Iwo Jima ganhou o Prêmio Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro em 2007 e vários outros prêmios pelo mundo. Depois, em 2008, Eastwood dirigiu em seguida o filme de crime e mistério, Changeling ou A Troca, baseado em uma história real ambientada no final da década de 20. Angelina Jolie atua como uma mulher que se reencontra com seu filho desaparecido apenas para perceber que ele é um impostor. He was not my son. Após seu lançamento em vários festivais de cinema, o filme arrecadou mais de 110 milhões de dólares, a maioria dos quais veio de mercados estrangeiros. O filme foi muito aclamado, e pelo filme, Eastwood recebeu indicações para a melhor trilha sonora original no Globo de Ouro. Ainda em 2008, Eastwood encerrou um hiato de atuação autoimposto de 4 anos ao aparecer no filme de drama Gran Torino, que ele também dirigiu e produziu. A película teve a participação de seu filho Scott Eastwood. Get your old faith patty ass on down the road. E a trilha sonora foi composta por seu outro filho Kyle Eastwood. Na trama, Walt Kowalski, interpretado por Clint Eastwood, é um inflexível veterano da Guerra da Coreia, agora aposentado, que se torna um herói relutante quando fica ao lado de um adolescente asiático que foi forçado por uma gangue a roubar seu precioso automóvel, um Gran Torino. Uma improvável amizade se desenvolve entre os dois, e Walt aprende que tem muito em comum com os vizinhos asiáticos. Gran Torino arrecadou quase 30 milhões de dólares durante seu lançamento no fim de semana de estreia em janeiro de 2009, o maior de sua carreira como ator ou diretor. Gran Torino eventualmente arrecadou mais de 268 milhões de dólares nos cinemas em todo o mundo, tornando-se o segundo filme de maior bilheteria da carreira de Eastwood. Em 2009, veio o 30º filme com a direção de Eastwood, com o drama biográfico esportivo Invictus, uma produção baseada na história da equipe sul-africana na Copa do Mundo de Rugby de 1995, onde a África do Sul, à beira de uma guerra civil, se uniu em torno de seu fracassado time. Com Morgan Freeman como Nelson Mandela, Matt Damon como o capitão do time. O filme foi recebido com críticas geralmente positivas. Para o filme, Eastwood foi indicado ao prêmio de melhor diretor no 67º Globo de Ouro. Em 2010, Eastwood dirigiu o filme de drama, suspense e fantasia, Hereafter ou Além da Vida. Nessa película, ele trabalhou novamente com Matt Damon, que interpretou um médium que se comunica com os mortos. O filme teve sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto e teve um lançamento limitado nos cinemas. Além da Vida, recebeu críticas mistas, com o consenso de que o filme falha em gerar muito drama convincente, oscilando entre o sentimentalismo pungente e o tédio piegas. Além da Vida. No ano seguinte, em 2011, Eastwood dirigiu o filme de drama biográfico J. Edgar, uma biografia do diretor do FBI, J. Edgar Hoover, com Leonardo DiCaprio no papel título.
O filme recebeu críticas mistas, embora a atuação de DiCaprio como Hoover tenha sido amplamente elogiada. Eastwood estrelou o drama de Baseball Trouble with the Curve, ou Curvas da Vida, em 2012, como um veterano olheiro de beisebol que viaja com sua filha para uma última viagem de reconhecimento. Robert Lawrence, que trabalhou com Eastwood como assistente de direção em vários filmes, dirigiu o filme. Em 2014, Eastwood produziu e dirigiu o drama biográfico musical Jersey Boys, Em Busca da Música, que foi baseado no premiado musical da Broadway. O filme é uma biografia musical de um dos grupos mais bem-sucedidos dos anos 60, o The Four Seasons. Na produção, acompanhamos a ascensão, os tempos difíceis, os confrontos pessoais e o triunfo da banda. Recebeu críticas mistas dos críticos, que elogiaram os números musicais, mas criticaram a narrativa e o tempo de execução, e arrecadou 67 milhões de dólares em todo o mundo. Ainda em 2014, Clint Eastwood dirigiu o filme de guerra American Sniper, ou Sniper Americano, baseado na autobiografia de Chris Kyle, Sniper Americano, a autobiografia do atirador mais letal da história militar dos Estados Unidos, estrelado por Bradley Cooper como Kyle e Sienna Miller como sua esposa Taya. Sniper Americano foi sucesso de bilheteria, com o maior faturamento de 2014 nos Estados Unidos, e se tornando o filme de guerra de maior arrecadação da história, com 547 milhões e 350 mil dólares mundialmente. O filme teve 6 indicações ao Oscar e venceu o de melhor edição de som, e teve ainda dezenas de outras indicações e prêmios. And the Oscar goes to American Sniper. And a privilege to work with you. You are the best. Em 2016, Eastwood dirigiu e co-produziu o filme de drama biográfico Sully, o herói do Rio Hudson, que estrelou Tom Hanks como Chesley Sullenberger, que pousou com sucesso o voo 1549 da US Airways no Rio Hudson em um pouso de emergência, mantendo todos os passageiros a bordo vivos. Tornou-se outro sucesso comercial para Eastwood, arrecadando mais de 238 milhões de dólares em todo o mundo. Em 2018, Eastwood dirigiu o thriller biográfico The 1517 to Paris, ou 15 horas e 17 minutos, Trem para Paris, baseado na autobiografia de 2016, escrito por Jeffrey E. Stern. Em 2015, 3 amigos americanos em férias na Europa entram em ação quando um terrorista ataca passageiros no trem Thalys com destino a Paris. Baseado em fatos reais, é estrelado por Stone, Sadler e Scarlatos como eles mesmos, que anteriormente eram não profissionais. O filme recebeu uma recepção na maioria negativa dos críticos, que criticaram amplamente a atuação dos 3 protagonistas e arrecadou 57 milhões de dólares em todo o mundo. Ainda em 2018, Eastwood estrelou, produziu e dirigiu o filme de drama criminal The Mule, ou A Mula. Ele interpretou Earl Stone, um traficante de drogas idoso baseado na história de Leo Sharp, um veterano da Segunda Guerra Mundial que se tornou entregador de drogas para o cartel de Sinaloa. Foi o primeiro papel de Eastwood como ator desde Curvas da Vida, em 2012. O filme teve uma boa recepção crítica e arrecadou um total mundial bruto de 173 milhões e 600 mil dólares, contra um orçamento de produção de 50 milhões de dólares. I'm sorry for everything. Em 2019, Eastwood dirigiu e produziu o filme de drama biográfico O Caso Richard Jewell, através da Warner Bros., seu 10º filme consecutivo com a empresa. Baseado na vida do heróico segurança Richard Jewell, que foi injustamente suspeito do atentado olímpico de Atlanta em 1996. Richard Jewell é interpretado por Paul Walter Hauser, enquanto Kathy Bates interpretou sua mãe Bobby, pelo qual ela ganhou uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Em 2005, o verdadeiro culpado, Eric Rudolph, foi preso e confessou os atentados. Alegou motivações políticas, incluindo o ódio ao aborto, direitos gays e ao governo federal. Richard Jewell morreu em 2007,
aos 44 anos, devido a complicações cardíacas com diabetes. Eastwood dirigiu, produziu e estrelou o filme de drama neo-western Cry Macho, O Caminho para a Redenção, lançado em 2021, uma adaptação do romance homônimo de Nash, de 1975. A produção do filme ocorreu no Novo México com críticas mistas e fracasso comercial. Ambientado em 1979, Eastwood interpreta um ex-astro de rodeio contratado para reunir um jovem que está no México, e seu pai, que está nos Estados Unidos, interpretado por Eduardo Minette e por Dwight Yoakam, respectivamente. Em 2024, aos 94 anos, Eastwood dirigiu o filme de suspense jurídico Juror No. 2 ou Jurado número 2, escrito por Jonathan Abrams e estrelado por Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons e Kiefer Sutherland. É um thriller repleto de tensão e dilemas morais, que se passa no meio de um julgamento de homicídio. No filme, um homem que serve no júri de um julgamento de assassinato de alto nível percebe que pode ser responsável pela morte da vítima. A película recebeu críticas positivas dos críticos e foi nomeado um dos 10 melhores filmes de 2024 pela Organização de Críticos de Cinema National Board of Review. Embora seja mais conhecido como ator e cineasta, ele também teve uma breve carreira política formal, mas continuou influente como figura pública, apoiando candidatos e causas conforme suas convicções pessoais. Ele é conhecido por seu pensamento independente e por rejeitar rótulos partidários. Enquanto ainda trabalhava em Hollywood, Eastwood foi eleito prefeito apartidário da pequena cidade de Carmel by the Sea, na Califórnia, de 1986 a 1988. Durante seu mandato de 2 anos, promoveu reformas práticas, como a simplificação de licenças comerciais e a ampliação de espaços culturais. Clint teve vários relacionamentos casuais e sérios, de duração e intensidade variadas ao longo de sua vida, muitos dos quais se sobrepuseram. 2 vezes divorciado, primeiro com Maggie Johnson, de 1953 a 1984, e depois com Dina Eastwood, de 1996 a 2014. Ele tem 8 filhos conhecidos com 6 mulheres, apenas metade dos quais foram reconhecidos contemporaneamente. Eastwood tem 6 filhas: Lori, Kimber, Allison, Catherine, Francesca e Morgan, e 2 filhos, Kyle e Scott. A mais velha, Lori, nasceu em 1954, enquanto a mais nova, Morgan, nasceu em 1996. Clint Eastwood é uma das poucas pessoas na história do cinema americano que é uma espécie de presença icônica na cultura popular. E é também um importante cineasta, um ótimo diretor, com certeza uma grande estrela, e é muito raro ver uma pessoa que sustenta uma carreira por tanto tempo. Eastwood contribuiu para mais de 60 filmes ao longo de sua carreira como ator, diretor, produtor e compositor. Clint Eastwood, que em 31 de maio de 2025 acaba de completar 95 anos, deixou sua marca indelével em Hollywood e continua fazendo história e sem planos de aposentadoria. Obrigado por assistir. Não esqueça seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.